dia, povo santo de Deus. A gente está começando mais um Divina Prosa, onde o papo, o assunto, a conversa é sobre Deus. A gente quer agradecer logo, né, a toda a interação que a gente teve no nosso vídeo passado, os links, o comentário do pessoal. E a gente pede que você se inscreva também no nosso canal, deixe seu comentário lá e se inscreva. É muito importante. Acompanhe nossas redes sociais, dá lá sugestão de tema, né, para que a gente possa trazer outros convidados, mudar a nossa maneira a nossa temática em si, né? Então a gente precisa da opinião de vocês. E não só da opinião de vocês nesse momento, como também da ajuda de vocês. A gente vai estar colocando na descrição do vídeo a chave Pix para que você possa fazer parte dessa corrente e ajudar as pessoas lá do Rio Grande do Sul, doar qualquer valor, né? Orar para que Deus possa ter misericórdia daquele povo, daquele local, e a gente possa fazer a diferença mesmo à distância. Hoje a gente vai fazer, como a gente fez no nosso primeiro vídeo com o pastor Arthur, onde a gente trouxe um livro. Naquela ocasião a gente falou sobre Igreja Simples. Hoje a gente vai trazer outro livro também, mas antes de a gente passar por livro, por que a gente vai tratar, eu quero apresentar o pastor Felipe Ribeiro, homem de Deus, casado, plantando uma igreja aqui em Natal, e faz parte do pessoal da Pronobis aí, viu? Então fica de olho aí. Pastor Felipe. Obrigado, Hugo, pelo convite, a alegria de estar aqui com você e com os nossos telespectadores aí. Pois é, a gente está na empreitada aí, trabalhando também na Pronobis, plantando igreja aqui em Natal. Eu morei aqui no estado, né, de 2004 a 2017, quando eu fui para o Rio estudar, e retornei agora em setembro do último ano para iniciar esse trabalho de plantação de igreja, da Igreja Baixa Redenção, e tem encaminhado para a glória de Deus. Onde é que fica a Batista? Hoje nós começamos plantando a igreja no bairro Candelária, né? Mas hoje nós estamos nos reunindo aos domingos ali próximo ao Midway. Acho que é Lagoa Nova, Tirol, aquela região ali, mas logo o nosso desejo é voltar mais para cá, para o bairro da Candelária, que é uma região ali que não tem igreja, né? Sim. Igreja Batista, assim. Então a gente quer atuar mais naquela região mesmo. Você é casado, né? Graças a Deus. 4 filhos. Graças a Deus. Casado com Tarsila. 4 filhos, né? Cecília, Tito, Teodoro e o Tomás, que se Deus quiser vai nascer agora em junho, primeira semana, segunda semana no máximo aí. Amém. Tem que explicar, né? É a grande comissão. O livro que a gente vai falar hoje é um livro da Pronobis, né? Pode mostrar para o nosso pessoal. Ame Sua Igreja. Ame Sua Igreja. Merida. Isso, é um livro muito bom, a leitura muito gostosa, e ele ajuda muito nessa ideia de igreja, né? É um livro que dá pra gente colocar na nossa escola bíblica, certamente, pequenos grupos, né? Série de mensagens, enfim. Mas pra gente começar nosso papo, que vai girar em torno do livro, né? Qual é o propósito do livro? A gente vê que pela capa já denuncia, já dá um spoiler, né? Que ame sua igreja, mas esse livro é pra quem tá com raiva da igreja? Como é essa ideia de ame a sua igreja, né? Boa pergunta, Hugo. Na verdade, o Tony Merida, ele mesmo vai descrever isso no livro, que um dos motivos de escrever esse texto é para recuperar uma visão neotestamentária de igreja. Sim. Eu acho que um dos grandes erros do nosso dia, dos nossos dias, essa visão equivocada do que vem a ser a igreja tem feito muito mal, né? Então ele escreve esse livro para quem não ama a igreja. Ele escreve esse livro para aqueles que entendem a igreja na teoria, mas não entendem na prática. Ele escreve esse livro para quem é telespectador de igreja, né? Ele brinca assim, aquele cara que enquanto o pastor está ali pregando, ele se senta, daqui a pouco o pastor vai procurar, o cara já foi embora. Sim. É um turista de igreja. Ele escreve esse livro para quem... Quase um consumidor. Exatamente. Ele escreve esse livro também para ama a igreja, mas não sabe como demonstrar na prática esse amor, né? Então ele vai mostrar aí, como ele vai dizer no próprio subtítulo, 8 verdades preciosas, né, do que é de fato ser um membro de uma igreja local. Então é basicamente isso, assim, que ele vai recuperar essa visão neotestamentária de igreja. E assim, a gente vai falar muito mais sobre o livro, né, mergulhar nele, mas assim, é possível hoje a gente amar a igreja com tantos defeitos que a gente vê na igreja, com tantos erros, com tanta coisa esquisita, né? Porque parece meio que uma nave, né? Que tem hora que a gente não sabe mais ou menos para onde tá indo. Exato. E tem turbulência e dá vontade de... Fica enjoado. Sim. Né? A gente sabe que Jesus está no controle de todas as coisas, mas quando a gente olha às vezes para a igreja, a gente fica meio... A gente conhece muitas pessoas magoadas com a igreja, decepcionadas com a igreja, né? E assim,
olhando a visão do autor, né? E o que a gente entende sobre igreja, né? É possível amar a igreja de hoje? Sim. Amar é, de fato, a vocação do povo de Deus, né? Essa Sim. também é a tese desse livro. Agora, quando a gente pensa em relação a amar a igreja, e tudo do que você falou aí, né? Esses enjoos, esses desconfortos em relação à igreja, a gente precisa fazer, ao meu ver, uma distinção aqui, né? O que é que a gente fala quando a gente fala de igreja, né? O cristianismo, ele é a única religião que vai entender igreja como um povo e não como um templo. Sim. Certo? Então, quando a gente está falando de igreja, até para as pessoas que estão nos ouvindo também, a saberem do que é que a gente está falando. Então, igreja é um povo. Quando a gente enxerga e olha para o Novo Testamento, a gente vê que a igreja, ela acontece em duas dimensões, né? A igreja universal, que não é a universal do reino de Deus, Sim. que a gente pode chamar também de igreja católica, que também não é a católica apostólica romana, que nós somos católicos. Alguém tem que criar um termo aí que fique melhor. Nós não somos católicos apostólicos romanos, mas somos católicos numa ideia de algo universal. E essa igreja universal é justamente a igreja dos santos que estão arrolados no céu, vamos assim dizer, onde essa igreja, todos os crentes de todas as épocas, períodos da história estão nessa igreja universal. Mas também o que a gente enxerga no Novo Testamento é que essa igreja universal, ela é demonstrada em alguma medida na igreja local, numa realidade local. Sim. Numa realidade que nós conseguimos ver, conseguimos enxergar. E aí nessa sua pergunta, né? Amar. É um desafio você amar a igreja real, a igreja local, né? Acho que quando sai daquele campo filosófico, né? Romântico, né? Na prática é outra coisa. Exatamente, Eu acho que a gente não pode romantizar, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores sobre romantizar outros detalhes da caminhada e da jornada cristã, mas amar a igreja local, o povo que se reúne semana após semana, que está pactuado, aliançado, está em compromisso, é um grande e um baita de um desafio, né? Sim. O Bonhoeffer vai escrever um livro também, um clássico dele, Vida em Comunhão, onde ele vai trabalhar a ideia do idealismo, né? Então, você amar o ideal é bem complicado, né? Você entra na comunidade de fé, você entra na igreja e você constrói para si um ideal de igreja, né? E quando isso não acontece, quando as coisas que você tem expectativa, elas não acontecem como você imagina, aí você se frustra, você fica enjoado, você fica desanimado, né? Mas nós somos chamados a amar justamente a igreja local, a igreja como ela é. E nessa ambiência da igreja local, da igreja real, e não de uma igreja ideal, é que o amor se faz presente. Porque, veja só, eu estou plantando uma igreja, né? Se nós formos parar para pensar, e você é pastor de uma igreja há 9 anos, né? Você falou, se a gente for escolher as pessoas que vão fazer parte da nossa comunidade, cara, a gente vai escolher os melhores, assim, as melhores peças para compor ali o nosso time, porque a gente sabe que isso vai ajudar, Sim. Né? Mas na prática a gente sabe que não é assim. Então, são pessoas de diversos backgrounds aí, contextos distintos, com histórias distintas. E quando esse pessoal se junta, bicho, aí a gente tem dificuldades na jornada cristã. Mas, e aí é o ponto, é nesse momento que nós somos chamados a amar. Sim. Porque numa igreja ideal, você não tem muito espaço para amar. Porque o amor, ele se dá no meio das dificuldades, no meio do perrengue, né? Então, irmãos, algum irmão vai pisar no teu pé. Isso é normal, isso vai acontecer. Mas você é chamado a amar. O amor ele seria uma ferramenta, entre aspas, que só dá para ser usada ou fica nítido o seu uso em situações calamitosas, né? Também. E amar é uma escolha. Exatamente, né? exatamente. Você diz que ama os irmãos, né? Espera ele pisar no seu pé para ver se ama de fato. Exatamente. Porque amar de maneira filosófica ou romântica, como a gente está dizendo, é uma coisa, né? Inclusive, e a igreja traz para a realidade das coisas. Inclusive, esse que o Bonhoeffer vai trabalhar no livro Vida em Comunhão. Inclusive, eu aconselho todo mundo a ler um livreto, mas muito instrutivo, muito encorajador nessa parte. Ele vai mostrar justamente isso, assim, o chão da igreja tem seus desafios, mas a nossa vocação é amar.
A nossa vocação é ultrapassar essas questões em nome do amor cristão, né? É até complicado hoje em dia, né? Você falar de amor cristão. Você ter amor e Deus na mesma frase, Sim. hoje em dia é bem complicado assim. Mas o fato é que nós estamos na igreja e somos a igreja, somos parte da igreja, não por mérito nosso, porque somos mais bonitos ou mais inteligentes, mais sábios, mas porque Cristo decidiu nos amar. Sim. Quando éramos seus inimigos, filhos da ira, né? Então, nós somos chamados também a espraiar esse amor que recebemos de Deus na vida do nosso irmão. Eu costumo dizer que uma das provas de que Deus é real, o cristianismo é real, Jesus é a igreja. Porque se você parar friamente para pensar, tem tudo para dar errado. É uma coisa de maluco. Um monte de gente pensando diferente, um monte de pecador, né? Juntos ali. E a história da prova de que a igreja está viva, ela continua, né? Ela avança com seus erros, porque ela não é perfeita. Muitas pessoas querem a glorificação aqui na terra, né? Que a igreja seja perfeita aqui na terra, e isso não vai ser, né? Olhando pro livro, né? E você falou uma coisa sobre povo, né? E quando a gente vai olhar para a história da Bíblia, esse povo, à luz da Bíblia, ele acaba ganhando um aspecto de família. Esse povo se torna não uma grande família, mas sim. Algumas vezes sim a grande família, mas se torna uma família, né? E ele vai abordar essa questão de ser uma família adotiva, né? De irmãos e irmãs, né? Então, como é que seria essa ideia da igreja ser uma família, né? Uma família adotiva. Interessante que no Novo Testamento a gente vê algumas metáforas, né? Para descrever a igreja. Corpo, rebanho, edifício, a noiva, família, né? Então, a grande maioria dessas metáforas são metáforas coletivas, que apontam para algo coletivo, né? Com cidadãos, né? Ou seja, você tem cidadãos que juntos formam uma pátria, né? Sim. Um reino distinto. A família, você tem membros, partes, né? E isso nos aponta, né? Só um passo atrás a sua pergunta. Isso nos aponta que não dá para caminhar sozinho, né? Inclusive, o Tony vai trabalhar isso aqui no livro, no Ame Sua Igreja. Vai dizer que nós não somos chamados a ser lobos solitários. Essa questão não combina com a fé cristã, certo? Na ambiência da jornada cristã. E nessa questão de família, que nós somos sim famílias, adotados, irmãos, onde nosso irmão mais velho é Cristo Jesus, né? Sim. Ali em Gálatas, Paulo vai trabalhar essa questão muito bem da adoção, que é uma doutrina, inclusive, que tem se perdido um pouco, né? Sim. A doutrina da adoção, que faz parte aí da Ordo Salutis, né? Da ordem da salvação. Mas isso nos aponta também um fato, né? Como a igreja ela é família. A gente pode entender também que a família ela tem uma profundidade no relacionamento. Se a gente pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta que fala bastante sobre a igreja, né? Mais sobre a igreja universal, mas também a gente pode fazer várias aplicações também na vida da igreja local. E aí ele vai trabalhar ali no capítulo 2 uma coisa interessantíssima. Ele vai falar da nossa condição caída, salvos mortos em nossos delitos e pecados e tal, toda essa questão. Mas vai dizer que a graça, né? Ela nos salva, por assim dizer. E depois de nos mostrar a nossa condição caída, a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, ele vai falar do exemplo dos judeus e dos gentios. Derrubar o muro de inimizade. Exatamente. Então você tem dois povos, partidos políticos distintos, contextos distintos, histórias distintas, povos distintos, mas que de dois agora um só homem, né? E tem uma diferença muito grande entre judeus e gentios. Exatamente, uma baita de uma diferença. Eles não se bicavam, né? Então você vê gente distinta, e é isso que é a igreja. Mas nós somos chamados, e aí por isso que eu acho tão bonita essa metáfora da família, porque nós não somos chamados a tolerar uns aos outros na ambiência da comunidade. Nós somos chamados a desenvolver um relacionamento profundo. Então você tem essa largura, você tem essa profundidade. A largura é o quê? Pessoas distintas,
mais variadas distinções, vamos assim dizer, judeus, gentios, e vai abrangendo, né? Mas chamado justamente a ter um relacionamento de profundidade, né? E o que a gente vê isso na ambiência da família, a gente percebe isso. Então, eu gosto dessa metáfora, da metáfora da família, porque nos aponta para essa questão, né? Envolve várias coisas, perdão e tal, mas eu quero ressaltar justamente essa questão da profundidade. Deus, ele chama os seus filhos a esse amor cordial, né? A exercitar toda essa questão, e pensando ainda mais no tema do Ama a Sua Igreja, né? Que o Tony vai escrever aqui muito bem. Eu acho que família acaba ajudando muito bem, porque nenhuma família é perfeita, né? Por mais que a família ali seja pessoas corretas, eles tenham aquele almoço de família no domingo, tudo funcione aparentemente, sim. Mas há relações, há mágoas que precisam ser tratadas, há coisas que aconteceram no percorrer da história daquela família, e eles vão se perdoando, vão se cuidando, vão se tolerando, de certa forma, vão avançando. Então, eu acho que família se encaixa muito bem justamente nessa questão, né? Tipo assim, é família. Sim. É família, né? Você não vai deixar de amar seu filho porque ele errou. É a mesma coisa a igreja. E tem um ponto, Hugo. O que nos une enquanto família é um sangue. Sim. Né? Eu tenho uma irmã, ela é sangue do meu sangue. É sangue. Então, Mas o fato interessante é que o que me une ao meu irmão na ambiência da comunidade, da membresia, é justamente um sangue que é mais denso e mais precioso que qualquer outro sangue, que é o sangue de Cristo Jesus. Então, esse é o vínculo muito maior do que outros vínculos, de certa forma. Então, o vínculo, se a gente pensar assim, o vínculo que eu tenho com um membro da minha comunidade, com o irmão em Cristo, ele é um vínculo muito mais forte, é um sangue muito mais denso, né, para usar essa ilustração, é um sangue muito mais denso do que o sangue que me une à minha irmã biológica. Exatamente. Então, eu acho assim, que pensar a igreja, e inclusive ele vai nos levar nesse livro a ter um conceito elevado do que vem essa igreja. A igreja, ela não é algo que começou ontem, algo que começou na esquina, sabe? Não é ideia do homem. Não é ideia do homem, ela aconteceu na eternidade. Sim. Porque antes do haja luz, houve cruz, né? Na ideia de que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, né? Exatamente. Então, assim, a gente não está lidando com um conceito qualquer, sabe? É um conceito denso, é um conceito que exige a reflexão. E é o plano de Deus para restaurar as coisas. Exatamente. O plano de Deus é o que ele escolheu para reverter esse mundo. Ele fez seu sacrifício na cruz, planta a igreja, digamos assim, dá a missão à igreja e diz, pronto, vocês vão dar continuidade ao meu ministério de restauração. Perfeito. Vocês são a ponta da flecha nesse processo. Perfeito. Tanto que Paulo vai dizer em Romanos que a criação, ela geme, né, esperando o momento que os filhos de Deus sejam revelados e glorificados, né? Então, assim, a igreja, quando ela receber a glorificação final, o ápice dela, vai reverter o estado caído desse mundo, né? Então a gente vê a importância que tem a igreja. A igreja não é um ajuntamento de pessoas, não é um clube, não está aqui simplesmente para receber as benesses do reino de Deus e comer o melhor dessa terra, exatamente, né? A igreja tem uma missão de fato, né? E eu acho que pensar na missão como uma família, a família tem que continuar. Exato. Perde um ente querido, tem um problema, né? Acontece alguma coisa, mas tem que continuar a família, né? A igreja eu acho que eu gosto da metáfora de família porque casa muito bem com isso. Sim, né? sim. Não anula os problemas que tem, mas traz o laço a se tornar mais forte, né? E assim, eu lamento que o conceito de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né, tenha se perdido hoje em dia. Que isso é tão caro, isso é tão importante assim, por que a gente reflete pouco sobre isso, né? Sim. Então a gente muitas vezes faz missão sem pensar em igreja, a gente pensa teologicamente, mas deixando de lado a igreja, né? Então eu acho que uma das dificuldades hoje em dia, ao meu ver, é essa falta de reflexão, né, eclesiológica, né, pensar a igreja, o propósito da igreja. Às vezes querem plantar igrejas sem ter a igreja local consolidada.
né? Eu quero plantar uma outra igreja em outro lugar, mas a minha igreja não está saudável, a minha igreja não está consolidada. Às vezes eu vou sacrificar os meus irmãos de alguma forma para, né? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sim. E assim, os desdobramentos disso aí, cara, as aplicações são quase que infinitas, assim, porque a gente pensa os danos que podem acontecer, né? Se a gente tiver uma péssima reflexão ou uma... Sim, o pensamento equivocado acerca de igreja nos leva a um modus operandi errado de igreja. Exatamente. Então, a romantizar, como a gente estava conversando, muitas coisas, igreja é isso, então vamos, e bota uma carga sobre as pessoas. E o que a gente vê são não só líderes com burnout, né, com esgotamento mental, físico, mas pessoas, o crente comum, digamos assim, do banco da igreja, cansado na igreja, porque a igreja tomou uma proporção, uma ideia de que não é a igreja de fato. Né? E você usa a expressão muito boa, assim, né? Romantizar. A gente não pode romantizar a vida da igreja, porque, cara, a igreja é lugar pra se perder, bicho. Igreja não é lugar pra ganhar, sabe? Você dá a sua vida. Sim. Sabe? Então, a igreja é lugar pra investir, sabe? Sem esperar muito retorno, sabe? É você sacrificar a sua vida, você sacrificar o seu tempo, sabe? Em prol do outro, em prol do discipulado, juntos vamos seguir a Jesus, né? Enquanto eu sigo a Jesus. Então, a gente tem que perder essa ideia romântica do que vem a ser igreja, porque a obediência, ela nos custa. Sim. Né? Se a gente decidir viver uma vida piedosa, isso nos custa. Se a gente quiser viver uma vida em obediência aos mandamentos do Senhor, a gente viver uma vida de igreja, do que se espera de um membro de uma igreja local, isso nos custa. Então, assim, esquece visão romântica. A gente está falando aqui de uma visão realística, neotestamentária, do que vem a ser a comunidade. Agora, eu entendo o que você está dizendo, e a ideia é esse sofrer consciente e com a sua medida. Exato. É como alguém que vai se exercitar na academia, né? Tem um instrutor coordenando o exercício. Ele vai fazer esforço, ele vai pegar pesado, mas não vai danificar o seu corpo. Exato. Né? O que eu quis dizer anteriormente é que às vezes a gente coloca fardos na igreja que não são fardos que a igreja tem carga. A igreja tem um fardo. Exato. A igreja tem uma missão, isso é custoso, né? A gente tá nesse mundo caído. Mas é colocar algo além do que Deus pede e ordena que a igreja faça. Exato. Aí perde tempo, perde energia, e a igreja acaba não se interessando pelo discipulado em si, por vida na vida das pessoas, e a igreja passa a ser uma agência para fazer eventos, congressos, palestras e não sei o quê, e é uma viagem maior do mundo. Inclusive, vendo esse aspecto que a igreja tem seus equívocos e tudo mais, e tem essas suas turbulências, por que você acha que tem muitas pessoas que acabam evitando ou se distanciando da igreja, né? Acabam dizendo, eu não quero mais isso aqui para mim, eu não quero mais saber de igreja, e se afasta da igreja. Eu não quero falar simplesmente daquele que apostata a fé, porque a gente sabe que a igreja não vai agradar todo mundo, e não é para agradar todo mundo, é para agradar o Senhor Jesus. Mas eu quero falar além da questão doutrinária. O camarada não quer Jesus na vida dele e ele sai, mas eu quero falar de um outro aspecto, né? De pessoas que estão dentro de estruturas pesadas, estão dentro de visões muito pesadas do que é a igreja, e acabam cansando, acabam se fadigando. O que você acha? Quais são os motivos? Isso é um motivo no caso agora, né? Eu estou dando um spoiler da pergunta. O motivo é sobrecarregar, mas quais outros motivos que você pode enxergar que afastam as pessoas da igreja? Eu acho que existem vários motivos, né? Inclusive, um dos capítulos iniciais desse livro, ele vai trabalhar aqui 8 verdades preciosas do que vem a ser membro de uma igreja local, né? O que se espera de um membro. Um desses motivos é justamente o pertencer. Sim. Você fazer parte de uma membresia. Então, é interessante que você faça parte de uma igreja, que as pessoas conheçam o seu nome, a sua história, um membro identificável de uma comunidade. Aí o conceito de membresia, né? Que infelizmente também é um conceito enfraquecido. Então, o que Jonas Madureira fala, sair da zona cinzenta, né? Exatamente, sair daquela zona cinzenta, mostrar o rosto, o seu nome. Ele faz a distinção ali entre os discípulos e a multidão, né? Exatamente. Sair da multidão, né? No livro O Custo do Discipulado. Isso. Então, justamente isso. E muita gente não quer ter esse compromisso de pertencer. O cara quer ir lá, bater o ponto, sair fora, né?
Eu acho que muitas coisas contribuem para isso. A gente pode destacar, por exemplo, o próprio idealismo, o que eu falei há pouco. Né? Você tem o ideal de comunidade, quando aquela comunidade ela não supra as suas expectativas, sim, você se desanima e você sai fora, né? Porque você merece... Procura outra, né? Exatamente, você merece ter o seu desejo satisfeito, né? Cumprido, enfim. Afinal, você vai colocar dinheiro ali, né? Você tem também a questão do sentimentalismo. Então o cara tá ali, o cara quer sentir, né? Se ele não sente... Um arrepio. Exatamente, aquele arrepio, poxa, o louvor foi muito bom, né? Olha, me arrepiei todinho aqui com o louvor. Nossa, a pregação foi muito boa, né? Me tocou. Mas a gente sabe que... É um culto psicodélico, né? Exatamente. A gente sabe que entretenimento, sentimento, não sustenta ninguém na caminhada cristã, na caminhada de fé. A gente pode pensar também numa espécie de misticismo. Aquele cara que quer viver como uma espécie de ermitão, sabe? Assim, o cara que quer se isolar, viver isolado, mas não quer viver na ambiência da comunidade. Inclusive é interessante, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, acho que capítulo 2, ali está descrito que o Senhor, ele passeia no meio dos candeeiros de ouro, né? Que justamente ali, os 7, né? Quando ele faz referência às 7 igrejas. Então, o Senhor passeia no meio da igreja. Então, onde é que você tem que estar, meu filho? No meio da igreja, sabe? Eu acho que isso também é um ensino para nós. Então, esquece a questão de misticismo, de um voo direto para Deus, sozinho, né? As 7 igrejas do Apocalipse é um bom exemplo, um parêntese, porque todas as 7 tinham seus defeitos, né? Perfeito, exatamente. E eram igrejas, né? Exatamente, eram igrejas, exatamente. E a gente pode ir para um outro conceito, né? O que é uma igreja verdadeira, né? O que é uma igreja verdadeira? O que é que distingue uma igreja verdadeira de uma igreja não verdadeira? A igreja verdadeira é aquela igreja que prega o evangelho onde Cristo tem o seu lugar, né? O Cristo crucificado e ressurreto. Uma igreja que administra corretamente as ordenanças, enfim, tem outros distintivos. O Wayne Grudem, né, quando vai na teologia sistemática, falando sobre a igreja, classifica igrejas sadias, doentes, igrejas que não são igrejas de fato, né, faz essa distinção. Porque é muito comum a gente colocar tudo numa baia só, né? Exato. Não é igreja. Se não pensa como eu penso, se não é da minha denominação, não é igreja. E tem uma distinção sobre isso, né? A gente não advoga a placa de igreja, mas se prega Jesus Cristo crucificado, se a salvação é única e exclusivamente pela graça, né? Eu acho que se tem esses dois grandes pilares, as outras coisas na igreja vão acabar sendo tocadas por isso. Né? Sim. Isso a gente pode dizer que são duas marcas-mães, né? Acho que a pregação fiel e a correta administração das ordenanças, né? Sim. Acho que essas duas, elas vão conduzindo as outras. Aí a gente pode colocar o conceito de membresia regenerada, enfim. Mas a questão do misticismo, né, eu acho que é um ponto também. O individualismo, o cara quer caminhar sozinho, né, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, essa visão neotestamentária mais elevada de igreja, a gente entende que isso não existe. Não existe você caminhar sozinho. Então nós somos chamados a trilhar a vida cristã no meio de um povo. Esse é o ponto. Somos chamados a trilhar a vida cristã no meio de um povo. O crente saudável, ele caminha junto com o povo, ele caminha junto com a comunidade local de fé, certo? Ele caminha com uma igreja. Ele tem que abrir a vida dele para outras pessoas e vice-versa, né? Não tem como... Esse é o grande problema, né? O grande desafio hoje é um evangelho que seja relacional, né? Que as pessoas não querem perder, ou no caso, investir tempo em outras pessoas. A gente quer um mecanismo de gerar crentes, né? A gente quer uma máquina de copiar crentes, né? Então o culto tem que funcionar desse jeito. O culto é para quem não é crente. A pregação é evangelística, né? Você tem muita pregação evangelística. Sim. Então a gente faz o geralmente crente... domingo à noite, né? Isso é doido, né? Se não tiver pregação evangelística, está em pecado. Faz o apelo, entrega a Bíblia, o estatuto da igreja, fizemos um crente. É verdade. Né? E ele vai durar enquanto a máquina de moer não entrar em ação. Quando moer e colocar para fora, aí a gente fabrica outros crentes, né? E o engraçado em relação a essa questão de desapontamento com a igreja, o motivo já para a gente fazer outro episódio aqui, só falando dos motivos. E a gente tem que fazer uma leitura também correta do nosso tempo, né? Hoje, com esse advento
não tão hoje propriamente dito, mas a teologia da prosperidade, que depois gerou a teologia coach, né? E essa coisa de olhar muito para dentro de si, de potencial, de você conseguir dar as respostas. Então, se você é o centro do universo, de certa forma, se você é o ponto fraco de Deus, né? Então, quando você vai se inserir numa comunidade a qual você tem que perder, entre aspas, para ganhar e tem que servir ao outro, você acaba vendo que o seu protagonismo fica sendo deixado um pouco de lado, né? Então, não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo. E assim, na sua visão, então, o que é que a gente pode fazer, uma resposta teológica, digamos, para responder essas coisas, né? É pregar sobre a eclesiologia, ensinar na EBD, eclesiologia, resgatar os princípios do que é uma igreja saudável. Como é que você enxerga isso, esse resgate realmente? Eu acho que tudo isso é importante. Eu acho que passa assim pelo púlpito, né? Aplicações de sermão, né? Ou nos sermões que apontem para a igreja em si, pelo aspecto coletivo, não apenas pelo aspecto individual. Acho que aulas de EBD, pensar mais sistematicamente esse tema e destrinchar o conceito de igreja também é importante. Mas eu acho que passa também, Hugo, por entender o que é que se espera de um membro de uma igreja. Sim. Eu acho que esse é um grande ponto. Muita gente entra na membresia, certo, mas e agora? O que é que eles esperam de mim? Que assiste aos cultos e dê o dízimo e cante no louvor. É preciso saber o que é que se espera, né? E aí, eu tive o privilégio de ir no ano passado ir a Washington, nos Estados Unidos, e participar de um intensivo lá na igreja do Mark Dever, lá no Capitol Hill. E para mim foi muito rico, assim, um momento, porque eu particularmente sou muito influenciado pelo Ministério Nove Marcas. Sim. Que não é um modelo de igreja, assim, né? Mas são princípios, né? Marcas que vão balizar o que é uma igreja saudável, assim, né? E uma das coisas que me chamou bastante atenção naqueles pouco mais de 10 dias, 12 dias que eu passei lá, foi justamente observar os membros da comunidade. Eu participei lá da igreja dele. Participei lá de 4 cultos. Eu fiquei lá, acho que 2 domingos, né? E assim, não só nos cultos, mas também ao longo da semana eu pude perceber isso. Mas você consegue enxergar que eles sabem o que a igreja espera deles. O papel deles. O papel deles. E quando você observa os escritos do Nove Marcas, você percebe que isso fica muito claro. O membro precisa saber o que é que a comunidade espera dele. Alguém chegou agora na membresia da minha igreja. O que é que nós esperamos de você? O que é que você deve esperar de nós também? Sim. E aí os batistas, historicamente, têm 2 documentos. A Confissão de Fé e o Pacto de Igreja. Sim. A Confissão de Fé ela vai reger o aspecto mais doutrinário, mais teológico. O que é que nós cremos, né? Então toda igreja ela é confessional, certo? Toda igreja é confessional. Nem que a Confissão de Fé esteja na cabeça do pastor. Né, entendeu? Ela é confessional, ela crê numa coisa. O que você pensa sobre Jesus? É isso. Tá. Mas uma igreja confessional, o ponto não é... A gente pode até fazer um outro episódio sobre isso, que é um tema também que eu acho bem interessante. Mas uma igreja confessional é aquela igreja em que a confissão de fé ela é pública. Ela está ali para o escrutínio público também. Sim. Certo? Então, é importante nós termos a confissão de fé. Historicamente, os batistas têm confissões de fé, sólidas confissões de fé. A nossa pode ser achada na internet a qualquer momento. Exatamente. A confissão de fé batista, você acha vários princípios batistas. Exatamente. Então... 1689, que é uma bem sólida. Nós temos a confissão de fé de New Hampshire, que os pioneiros batistas traduziram e trouxeram aqui para o Brasil no início da obra batista no Brasil. Esse é um ponto, né? Inclusive, essa confissão que nós adotamos lá na igreja, a confissão de fé de New Hampshire, e que foi a confissão de fé que todas as igrejas batistas plantadas até a década de 80 subscreveram, né? Depois a gente teve essa mudança para a declaração doutrinária, né? Da Convenção Batista brasileira. Então, é um documento. Um outro documento que nos rege enquanto membresia e igreja é justamente o Pacto de Igreja. Sim. Então, geralmente, se você é batista e está nos assistindo, né? Onde é que está o Pacto de Igreja? Geralmente está no verso do seu certificado de batismo, né?
tem lá, certificamos que fulano e tal, foi batizado e tal, no dia tal, mas no verso você tem lá, pacto de igreja. E o pacto vai dizer assim: tendo sido levados pela fé a abraçar Cristo Jesus, algo assim. Desculpa, tendo sido levados pelo Espírito Santo a abraçar a fé em Cristo Jesus, alegremente e solenemente nos comprometemos. Então ali há uma série de comprometimentos que o membro firma com a comunidade. Então, o que é a igreja? A igreja, ela é uma comunidade pactuada, certo? A gente precisa também explicar... Inclusive, o batismo é uma confissão pública disso. Exatamente. Então, o pacto aqui, e assim a gente tem que redimir também as palavras, né? Porque se você falar por aí fora pacto, vão achar que é pacto com coisa ruim, né? Mas o pacto que a gente está falando não é nada mais do que um compromisso. Uma aliança. Uma aliança, exatamente, é uma aliança. Então, um membro está em aliança com o outro membro. Por isso que a igreja não é um SESI, não é um clube da Caixa. Por isso que a igreja não é um clube. Isso é tão interessante, abrindo um parêntese, que a gente tem amparo até legal para fazer isso, né? A igreja batista, muitas igrejas são, né? Mas somos batistas, né? Nosso estatuto, nossos regimentos, eles são aprovados pelo Código Civil que rege a questão de religião no Brasil e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, que nada do que está sendo posto ali para o membro vai infringir a lei. Sim, né? São esferas diferentes. Né? Esferas diferentes, mas eu quero dizer assim, que o cara não pode se comprometer com a igreja em um certo ponto e amanhã não gostar e botar a igreja na justiça. Sim, exato. Mas ele firmou aquele... É óbvio que o pacto da igreja não vai colocar... Não tem nada ilegal, digamos assim. Não é uma seita. Eu tô querendo dizer isso. Sim. Mas eu tô querendo dizer que o membro ele toma consciência que ele está dentro de uma comunidade que é regida pelas leis civis e tudo mais, e que ele toma ciência disso e ele vai se portar de acordo com aquilo. Ele não pode amanhã ou depois querer revogar algo que a igreja nunca prometeu cumprir com ele e tudo mais, né? Vou entrar num exemplo bem prático. A gente sabe que existe... cada um é livre para pensar como quiser, um princípio batista, respeitar o indivíduo, o pensamento... Liberdade de consciência. Isso, né? Então... Mas as nossas igrejas não são obrigadas, diante da lei dos homens, né, e principalmente de Deus, a celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, um membro, quando firma um pacto desse com a igreja local, ele não pode amanhã ou depois chegar e dizer: eu quero que você celebre. Porque isso não está previsto no que a gente declara como fé. Não está previsto isso quando você se tornou membro da igreja. Não é algo que estava dentro daquilo que foi acordado entre as partes. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Um exemplo... Ao meu ver, esse ponto, ele entraria mais na questão da confissão de fé. Eu acho que a gente tendo essa baliza, eu acho que é extremamente importante. O pacto, ele vai entrar mais na questão prática. Praticamente, assim, que o que a gente está falando. Mas eu quis dizer que não entendo. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, assim, espera-se algo de você. Sim. Se é que se espera de você. E ali ele vai dizer, dentro do pacto, né, que nós, batistas, subscrevemos. Que você esteja nos cultos. Isso. Que você sustente com seus recursos financeiros. Inclusive ele vai dizer, conforme a porção que o Senhor deu a cada um. Isso. Né? Que você tenha um bom testemunho. Que você tenha um bom testemunho. Que você tenha a responsabilidade de conduzir e discipular seus filhos e aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Certo? Então, há uma série de compromissos que são colocados ali e que o membro voluntariamente se compromete, certo? Na nossa igreja, nós temos Então, amanhã ou depois ele não pode se incomodar por ser cobrado sobre isso. Esse é o ponto. Então, assim, você... fulano, poxa, você está 2 meses sem vir na igreja? Ué, mas ninguém tem nada a ver comigo. Não, tem sim. Se você não quer que ninguém se meta na sua vida, não vá para uma igreja. Exatamente, não pertença a uma igreja. E, inclusive, até para usar até uma expressão do Dever, quando ele fala sobre membrar numa igreja, ele usa a expressão de se sujeitar a uma igreja. Sim. Então, As pessoas vão fazer parte da sua vida. Exatamente. Você tem que prestar conta. Você tem que ser transparente em algum sentido. Como você ser casado, você vai para os cultos com sua esposa, num belo domingo você está lá sem ela. Alguém chega, percebe, ninguém diz nada, acha que tá doente e tal, mas 3 cultos você sem a sua esposa ao lado. Alguém vai dizer: cadê tua esposa? Você não tem nada a ver com isso.
Sim. O cara sem aliança, só a marquinha no dedo, né? Sim, sim. É claro que a gente tem a ver com isso. Exatamente. Tá numa comunidade de fé. Exatamente. E eu digo até a algumas pessoas na igreja de que eu não quero usar o termo burrice para não parecer grosso, mas você usa o termo que você quiser e você que nos assiste também. Mas qual é a lógica de estar dentro de uma comunidade de fé, onde pessoas que, com seus defeitos, com seus limites, mas você tem algo que você tem coisas a ganhar, entre aspas, no sentido de que eu posso desabafar com o irmão pode carregar o fardo comigo. Há benesses em estar em uma comunidade. Eu digo então assim, qual é a ideia de estar em uma comunidade e não usufruir da comunidade? Exato. E não dividir meu fardo com ela, e não pertencer, não dizer, irmão, estou passando dificuldade financeira, no casamento. Não é espalhar isso para todo mundo na igreja, mas será que não tem ninguém na igreja sábio que possa aconselhar, que possa ouvir, que possa ajudar de alguma forma? Então, qual é a ideia de estar dentro de uma comunidade e não viver o que ela tem a oferecer realmente de bom, tá entendendo? Então, Que esse caminhar junto, né? isso. Esse estar junto, assim. Mas voltando ao ponto. Não, exato, assim, então eu acho que você tem que saber o que é que a igreja espera de você. E lá na nossa comunidade nós temos ensinado isso, nós temos pregado isso. E isso é pouco, infelizmente ainda, pouco explorado em nossas igrejas batistas. O que é que nós temos costume de fazer na nossa igreja? Toda ceia, nós lemos juntos o pacto. A membresia lê em uma só voz o pacto da igreja. Nós fizemos isso quando firmamos o compromisso de caminharmos juntos e a igreja nasceu, né? E toda ceia do Senhor nós temos lido o pacto juntos enquanto comunidade, para que essas verdades estejam sempre diante do povo. Sim. E que reafirmemos juntos, porque a ceia do Senhor é esse momento assim especial, né? Não é especial, que eu digo, no sentido de que a gente ali renova os votos, né? Sim. O juramento, toda essa questão de que nós estamos no caminho do Senhor, estamos juntos com os nossos irmãos, porque a ceia do Senhor ela tem essa dimensão horizontal e vertical. Você está fazendo uma redeclaração daquilo que você declarou no batismo. É isso, exatamente. Então, então é isso. Então a gente tem feito a questão do pacto, né, ceia após ceia, que a gente entende que isso tem que ficar na mente, isso tem que entrar na mente do membro, sabe? O que é que se esperam de mim, tá? Então isso é de fato interessante. Então, dentro de recuperar toda essa visão, eu acho que tem muitos detalhes para serem recuperados. Inclusive, eu conversei com muitos pastores sobre questão de igreja, quando eu estive para vir plantar igreja aqui em Natal, e sempre levava para minha esposa, né? Alguns que é normal, né? O pastor sempre levava para a esposa. Conselheira do pastor. A minha conselheira, assim, aquela que mais escuta, né? Às vezes coisas que não quer nem escutar. Mas, assim, em relação a conceitos mesmo, eu ia prestar para ela. Aí, uma vez ela chegou assim, amor, mas acho impressionante, são muitos detalhes que tem que pensar, né? Eu falei, exatamente, amor, são muitos detalhes que tem que se pensar, sabe? Então, assim, cara, a igreja é algo simples, mas ao mesmo tempo é complexo no conceito. É um conceito muito rico, eu quero dizer. Sim. É muito rico, né? Complexo no sentido... Se tornou complexo, eu acho, pelo mundo que a gente vive, né? Exato. Eu quero dizer assim, é muito rico. Se a gente começar a cavar e a explorar o conceito de igreja, cara, tem muita coisa aí para ser falada, sabe? Então, assim, a questão do pacto eu acho que precisa também ser recuperada. Se a gente quer recuperar o conceito de igreja, de membresia, sabe? Ter esse conceito um pouco mais elevado, porque não é algo distinto, é algo que está no nosso DNA batista, né? Nós subscrevemos esse pacto e nós somos igrejas porque firmamos essa aliança, esse compromisso. E não só a igreja batista, né? Mas toda igreja tem o seu pacto, exatamente, de certa forma. Perfeitamente. Né? Ela pode ser qualquer denominação, dentro do que a gente enxerga como correto biblicamente do que é uma igreja. O membro tem que saber o que a igreja espera dele. Exatamente. Disse, né? O pastor tem que saber isso. Exatamente. Né? Inclusive, a igreja tem que saber o que é que ela espera do membro, ela espera da figura do pastor também, exatamente. que há um problema em relação a isso, a igreja não entender qual é o papel do pastor. Exatamente. Às vezes o pastor também não entende. O pastor acaba sendo faz tudo, né? Se a gente... Qualquer coisa que precise fazer numa igreja, o pastor vai desenrolar, vai fazer. Sim. Por não entender o papel de cada um dentro desse corpo. Só um parênteses aí, inclusive um dos capítulos aqui é o capítulo 6, honrar.
ele vai falar da figura do pastor. O que é que a igreja espera do pastor, né? E o que é que o pastor também deve esperar da igreja. Bem interessante também. Então, aqui no livro ele vai tocar também nesse ponto. Sim, porque realmente tem uma perca da visão, né, do que é ser membro de igreja, tanto para a figura do pastor, como para a figura dos irmãos, os departamentos da igreja, a missão da igreja. Você vê que é uma coisa, como você disse, simples, mas que vai atingir o dia a dia prático da igreja, né? Vai atingir a sua missão, vai atingir o seu modo de interagir com a comunidade, né? Tem pessoas que estão na igreja que, se alguém perguntar ele como é que ela funciona, ele não sabe explicar como essa igreja funciona, né? Exatamente. Ele não sabe a porta que entra na igreja, como é que funciona, quem é que está à frente do quê, porque é tudo muito complexo. E assim, né? Todos os conceitos que envolvem a igreja, eles estão muito ligados, assim. Batismo, ceia, membresia, disciplina, culto. Se a gente começar a ver, se você mexe em um, você vai ter que mexer nos outros também. Sim. Então, esses conceitos estão completamente interligados, assim. E só, voltando um pouquinho à questão do pacto, e alguém pode dizer assim, mas pastor, será que não é uma espécie de invencionice? Não. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, por exemplo, carta de Paulo aos Efésios... É essa a pergunta que eu ia fazer. Como é que a gente olha para essa questão do pacto e a visão neotestamentária do que é a igreja? Boa. Né? Eu falei que nós somos regidos basicamente por 2 documentos. A nossa confissão de fé doutrinária, que é um aspecto doutrinário teológico, e o pacto, que é um aspecto mais prático, ético, né? Então, a vida e prática. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Efésios, Colossenses, que são 2 cartas irmãs, a gente observa... Vou pegar essas 2 como exemplo, porque são quase que simetricamente, assim. Sim. Bem marcadinhas, assim. Mas você tem Efésios. Metade da carta, doutrina. São 6 capítulos, você tem 3 capítulos de doutrina, né? Mostrando ali a obra do Deus Trino, todo esse aspecto. Inclusive, na minha opinião, é a carta de Paulo mais teológica. Essa é uma carta riquíssima, belíssima. Até mais do que Romanos, né? O pessoal enxerga Romanos como um tratado teológico, é uma visão, acho que, equivocada. Eu acho que Efésios é uma carta muito mais densa teologicamente. Agora você botou uma briga boa aí, viu? Mas eu já disse ao meu lado ali. Eu tô fazendo a exposição de Romanos na igreja, e tem muita teologia. A Bíblia é um livro teológico, mas você vê que realmente só o capítulo 1 de Efésios, eu ainda estaria pregando ele ainda, se eu tivesse pregado. A trindade ali, a bendita trindade, a obra do Deus Trino. Então você tem ali doutrina. E aí você tem a segunda metade da carta, prática. Como é que você vive à luz desse ensino? Esse é o ponto. Como é que você vive à luz desse ensino? É o famoso portanto de Paulo. Né? Exatamente, portanto. Que lá em Romanos capítulo 12, né? A partir do 12 ali que ele vai dar o... Começou domingo passado o capítulo 12. Pois é. Portanto, exatamente, pelas misericórdias de Deus... Ou seja, à luz de tudo isso aí que a gente viu... Do que ele fez por vocês... Como é que a gente respondam vive? Exatamente. De maneira correta. Colossenses, a mesma coisa. 4 capítulos, também doutrina, a obra de Cristo, mostrando ali a supremacia de Cristo. A Bíblia trabalha com essa questão, né? Do indicativo e o imperativo. Exato. O que Deus fez em você e por você, agora a resposta que você vai dar, não por mérito, ele vai ajudar você a dar essa resposta, mas você tem uma resposta a dar em relação doutrina a isso. Doutrina e vida. É dado todo o poder para mim nos céus e na terra. Vão e façam discípulos, né? Exato. Então sempre a gente recebe de Deus, agora eles respondem a isso, né? Exato. A carta de Paulo a Tito também vai falar a importância dessa conhecimento da verdade, mas que se deságua em piedade, né? Então a gente vê essas questões assim no Novo Testamento, né? Inclusive uma vida que não está em harmonia com o conhecimento que foi aplicado é uma vida ilógica, né? Como Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, né? É jogar fora aquilo que você aprendeu, né? E um ponto interessante disso, à luz disso aí que você falou. Quando o indivíduo não vive à luz do que professa, entra um outro conceito também enfraquecido em nossos dias, que é o conceito de disciplina. Sim. O indivíduo, ele professa uma verdade, certo? Mas ele precisa viver à luz dessa verdade, certo? E a gente pensa assim, por exemplo, Mateus 16. Mateus 18 é a disciplina, né? Mateus 16 ali, Jesus pega os discípulos, vai lá na região de Cesareia, que é uma região pagã, múltiplas divindades são adoradas ali,
Leva os caras pra porta do inferno. E ali, naquele contexto, ele pergunta assim, o que é que os homens dizem que eu sou? Curioso isso, ele leva o pessoal, seus discípulos, para uma região completamente pluralizada sim. Na ideia religiosa, né? E vai... E depois pergunta o que vocês... O que é que vocês... Ele fala, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha, isso foi revelado para você. Portanto, digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E na história da igreja, muito se tem pensado sobre o que é essa pedra. Ah, é Pedro. A pedra é a confissão. Mas, no meu entendimento, a pedra, ou a igreja está fundamentada nos confessores que confessam a confissão correta. O que eu quero dizer com isso? A confissão e o confessor estão interligados. Eu não posso dizer, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e viver de uma maneira completamente distinta disso aí. Isso é ilógico. Em Mateus 18, a igreja, aqueles que são esses confessores, os discípulos, né? Ele vai dizer, se o teu irmão pecar, vai lá, tenta ganhar seu irmão. Se ele não ouvir, vai 2. Se ele não ouvir, leva a igreja. Para a igreja é o quê? Deliberar essa questão. Peraí, nós temos alguém que confessa, mas está vivendo uma vida... apartado daqui. Exatamente, uma vida que não condiz com essa realidade, né? Então, trata esse indivíduo como se fosse um gentil, um publicano, ou seja, como um traidor, publicano traidor, e um gentil, alguém que está fora da família da aliança. Alguém que não tem Deus. Alguém que não está vivendo à luz dessa realidade, assim, pô, o indivíduo está dizendo que é cristão, mas será que é mesmo? Então, a igreja, ela é essa, até para usar uma ilustração... Você tá querendo dizer que a igreja tem que botar mais gente para fora? Não, eu tô querendo dizer que espera-se algo do membro, que ele viva à luz do que ele crê. E na medida em que ele não vive, o conceito de disciplina precisa entrar, por quê? Para a pureza da igreja. Sim, eu tô dizendo isso para eu sei que tá mais pimenta. Eu sei. Foi o Gabriel que mandou aqui no retorno, não, né? Mas poderia ter sido. Mas eu quero dizer com isso, o que eu estou entendendo que você está querendo dizer é a seriedade do que é a igreja. Exatamente. Jesus morreu por ela. Exatamente. Não é uma coisa simples. Então, isso tem a ver também com a pureza da igreja. Você viver à luz do que você professa, à luz do evangelho, cara, isso dá bom testemunho da igreja. E a ideia da disciplina é restaurar o irmão. Exatamente. Sempre ganhar o irmão. Para que ele se arrependa e volte para o caminho. Existe um conceito de disciplina de humilhar a pessoa, né? Não é o ponto. De matar a pessoa. Não é o ponto. As pessoas querem sangue, né, na hora da disciplina. Exatamente. A ideia não é essa. Exatamente. Talvez o mundo possa pensar assim, possa agir assim, não é? Mas a gente tem que ganhar o irmão, né? Colocar essa questão eu digo a algumas pessoas, se o cara disse que se arrependeu, a gente tem que dar outra chance. A gente vai ver pelos frutos dele, mas se ele foi pego no erro, ele diz, eu me arrependi, eu quero continuar, a gente não pode fazer nada. Por quê? Porque nós enxergamos, a igreja não consegue fazer um raio-x do coração, vamos assim dizer. Sim. A gente enxerga o exterior, né? A gente trabalha pelo que ele está dizendo, né? Exatamente. Na hora que ele se arrepende. Até para a própria confissão. Sim. Porque o que é a igreja, senão uma embaixada do reino? A igreja não é o reino de Deus. Sim. A igreja é o posto avançado, certo? Até para usar uma ilustração, vamos supor que você saia do país. Sei lá, você está em outro país e você está lá passeando, fazendo compras e tal, e você perde o seu passaporte. É uma das piores coisas que pode acontecer a você. Você perde o seu passaporte. E aí, o que você tem que fazer? Procurar uma embaixada para que eles possam não te fazer brasileiro, mas confirmar que você é um brasileiro. Eles vão colher seus dados, ali talvez sua digital, e vão ver, não, o Hugo, ele é brasileiro. Vamos dar um passaporte para ele de emergência, para ele voltar para casa, depois ele ajeita lá um passaporte. Na exatamente, na sua nação. Então a igreja
é essa embaixada. A igreja, ela valida confissões de confessores, daqueles que vivem corretamente à luz da profissão. Que é a profissão o quê? Cristo Jesus como Senhor. Então, digo, sou cristão, preciso viver à luz dessa verdade. Abraço o evangelho, preciso viver à luz dessa verdade. A igreja, ela vai dar esse passaporte. Sabe, olha, nós não temos o poder de te fazer cristão, mas olhando sua confissão e a vida que você tem vivido, a gente entende que você é de fato um cristão, e você entra pela porta, a porta de entrada da igreja, o batismo. E a igreja, portanto, e a partir do momento em que essa questão ela não é vivida, confissão e prática, a igreja, com a disciplina, que o último estágio é a disciplina cirúrgica, porque Sim. a disciplina na igreja acontece de múltiplas formas. Sim. Um membro pode disciplinar outro numa conversa como essa que a gente está tendo aqui agora. No sermão... Não precisa ser um dia, uma hora marcada, nem ser público. Exatamente. O sermão é uma disciplina. Nós somos disciplinados, nós, enquanto pregadores, né, falamos, somos disciplinados enquanto falamos. Sim. No texto bíblico somos disciplinados, mas a disciplina cirúrgica, que é esse último estágio em que o membro ele é tirado do corpo, é justamente a igreja dizendo assim, olha só, você afirma uma coisa, mas você não está vivendo à luz do que você está afirmando. A gente não sabe mais o que pensar. Esse é o ponto. Porque o crente de verdade é o crente que se arrepende, né? E legalmente ela pode fazer isso. Sim, ela pode fazer isso. Dentro de antes do que a Bíblia professa, a confissão de o que disse a você que está dentro de um código civil. A igreja tem... O cara que foi excluído pela igreja com ampla... Ele pôde se defender, digamos assim, houve toda uma deliberação da igreja, ele foi excluído do rol de membros, não significa que a porta vai estar fechada, ele só não faz parte mais da membresia da igreja. Exatamente. Ele não pode recorrer à justiça dos homens. Não quer dizer que o cara não pode ir aos cultos. Isso. Inclusive, nós queremos que ele continue... Foi nesse aspecto que eu falei, né? Sim. Inclusive, nós queremos que o cara continue indo aos cultos, Sim. que o membro continue indo aos cultos, que ele continue participando e tal, e que se arrependa. Esse estágio último... Inclusive, é um ensino da igreja. Sim. A disciplina cirúrgica, ela é uma espécie de prelúdio do que vai acontecer no último dia. É o que Paulo fala lá em Corinto, né? Para que a pessoa sinta saudade, né? O episódio lá do camarada sinta remorso, de alguma forma, saudade, remorso não, mas ele veja o que ele perdeu, porque geralmente a gente só sente depois que perde, e com isso possa regressar, né? Exatamente. A nossa conversa tá boa, mas a gente tá indo já pro final. E eu queria só terminar você respondendo a seguinte questão. Então, para a gente resgatar esses princípios do que é uma igreja realmente saudável e amar essa igreja, qual seria o caminho? O primeiro é comprando o livro, né? Lendo o livro, ou comprando e dando ao seu pastor, não é isso? É um bom começo. E, inclusive, Hugo, eu fiquei muito feliz que esse livro aqui foi lançado. Inclusive, acho que faz um ano agora, em maio, nós lançamos esse livro aqui. Acho que em maio do ano passado, faz um ano esse livro agora, né, de publicado em português. Embora esse livro aqui mostra pro pessoal, seja de 2021, né? Só para não falar besteira aqui, 2021, exatamente. O Tony escreveu esse livro em 2021. Eu fico muito feliz que algumas igrejas aqui em Natal fizeram séries de mensagens Sim. nesse livro, conheço pelo menos 2 igrejas. Outras fazendo pequeno grupo. A nossa igreja, inclusive, ontem nós tivemos um encontro. Tô esperando ganhar o meu pra fazer a minha série. O seu aniversário é domingo. Isso. Exatamente. Aí, ó, a igreja aí. A igreja, vamos presentear um homem com os livros da Pronobis. Os Batistas e as Doutrinas da Graça. Olha aí. O Espírito Santo do Kostenberg e esse livro aqui, o combo, pro irmão. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Então, fiquei muito feliz por isso. Ontem nós tivemos nosso segundo momento estudando o segundo capítulo aqui desse livro, então é bem interessante esse material porque nos ajuda a recuperar essa visão perdida e neotestamentária do que vem a ser igreja, né? E assim, os conceitos trabalhados aqui são bem interessantes. A questão do pertencer, que é o conceito de membresia, o congregar, servir, acolher, honrar, testemunhar, comissionar. Apesar de ser um livro pequenininho, ele é bastante completo. Bastante completo. Ele tem um guia de estudos ao final, com perguntas. Cada capítulo aqui é baseado em um texto bíblico, né? O capítulo 1, Efésios 2.
a partir do verso 18 até o verso 19 do capítulo 3. Então, cada capítulo base, tem um texto base, e ele tem algumas perguntas também. Então, pequeno grupo, fantástico esse livro. Eu acho que ele já fez pensando nessa dinâmica de igreja. Com certeza. Então fica a dica. Eu queria agradecer a sua presença, o pastor Felipe, e rogar a Deus que ele abençoe você, sua casa, seu ministério, a Igreja Redenção que você está plantando, e que a gente possa caminhar juntos aqui no nosso podcast também, outros episódios, enfim, outros livros já Pronobis, a gente está com as nossas portas abertas aqui também, e que Deus possa nos abençoar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e que você indicasse um livro pro pessoal, um livro que marcou você, né? Um livro que você pudesse dizer assim, esse livro, se o mundo se acabasse hoje, eu levava ele comigo na nave para outro planeta. Rapaz, tem alguns livros, né? Mas você só tem espaço para um. Tá, ok. Não, eu que agradeço o convite para falar de um tema, eu particularmente, assim, um tema que eu tenho estudado já há alguns anos, né? Eu cresci na ambiência da comunidade, mas eu confesso que por muitos anos eu não amei a comunidade como eu deveria ter amado, não considerei a comunidade, a igreja, a membresia como eu deveria ter considerado, e aos poucos o Senhor me deu esse privilégio, a graça de recuperar esse entendimento, que eu acho que é crucial para que a gente possa amar, viver e ser igreja, ser parte, né, de uma igreja. Então, obrigado, porque ter esse espaço aqui para a gente estar falando sobre um tema tão rico como esse. Sim. Bem, um livro que eu indico sempre que eu posso é O Peregrino, bicho. O Peregrino? John Bunyan. É um livro, assim, é o básico, porque todo cristão tem que ler aquele livro. Depois de publicado em inglês, é o livro mais traduzido, né, para outros idiomas e tal, depois da Bíblia, né? Então, você tem um laço histórico aí muito grande desse livro. Esse livro já abençoou muita gente, inclusive... Esse livro tem uma bagagem muito pesada, assim, com ele, porque tem filme, tem série, tem jogo, tem tudo que você imaginar desse livro. Tudo. E um dos livros de cabeceira do Spurgeon, inclusive, né? Sim. Então isso já... Não é pouca então, coisa. Esquece que eu falei. É o livro de cabeceira do Spurgeon. Quem tá então, indicando assim, é Spurgeon. Inclusive a Pronobis lançou agora, fazendo uma indicação, né? Sim. A Pronobis lançou agora um comentário do Spurgeon do livro Peregrino do Bunyan. Sim. Então, uma riqueza. Então, eu recomendo uma verdadeira potência. Uma potência, porque esse livro ele vai trabalhar aspectos da jornada cristã, né? Que todo mundo trilha, uma jornada desafiadora, mas que no final a gente tem um prêmio aí maravilhoso, que é a glória de Deus. Então é isso. Tá, mostra mais uma vez o livro pro pessoal. Ame a sua igreja. Tony Merida. A gente agradece a sua presença, pastor Felipe. Deus abençoe você mais uma vez. Lembrando ao pessoal que deixe seus comentários, deixe seu like. E, gente, se inscreve no canal. Isso é importante pra gente. Tá? Muita gente assiste, interage, mas acaba não se inscrevendo. Se inscreve lá no canal, né? Deixa seu comentário, vai nas nossas redes sociais e sugere temas para outros episódios que a gente sempre tá vendo, a gente sempre tá pensando para responder da melhor maneira possível. Lembrando, a gente vai deixar na descrição do nosso vídeo lá a chave Pix para você fazer a doação pro pessoal do Rio Grande do Sul, para ajudar a sair daquela situação terrível, né? Eles precisam de oração, eles precisam que a gente compartilhe a chave Pix, a ideia e tudo mais, mas precisam também que você contribua. Qualquer valor, meu irmão, que você puder contribuir vai ajudar e muito. Então vamos passar para frente essa corrente aí para que Deus possa chegar com misericórdia e a gente possa fazer a nossa parte e ajudar aquelas pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. E lembrando que todo esse nosso conteúdo é produzido aqui no Estúdio Garage. Você quer fazer seu conteúdo? Vem aqui que aqui é top. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Fica na paz do nosso Senhor Jesus e amém.